Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou Dorival Machado, eu sou consultor, sou apresentador, palestrante e também autor de alguns livros na área de cobrança e redução da inadimplência. Eu quero falar com vocês hoje sobre um aspecto da cobrança que é muito importante na minha opinião e a gente vai dividi-lo em algumas etapas. Eu entendo que o ato de cobrança, de cobrar alguém, seja por telefone, seja por algum tipo de mídia, por e-mail, por SMS e tal, ele passa por 4 etapas, tá? E eu vou me concentrar numa das etapas só. As 4 são o planejamento, o preparo, depois o início, o durante e o encerramento. Para não ficar muito comprido, eu vou gravar esse vídeo apenas com o primeiro aspecto. Até porque ele sozinho, o primeiro aspecto, que é o planejamento para cobrar, ele já tem 13 perguntas prévias que você precisa se fazer antes de partir para uma cobrança. Isso vale tanto para uma cobrança por telefone, como para uma cobrança que seja por e-mail, uma cobrança presencial. Então, a primeira pergunta que você tem que se responder antes de cobrar é: qual é a situação do inadimplente nesse momento? Sabe, você tem essa informação é verídica, ela é verdadeira. Dia desse eu estava conversando com um cliente, ele falou, a gente acaba não cobrando e perguntando se pagou porque a gente não confia na informação que a gente tem no sistema. Então, qual é a situação do inadimplente no momento? E aí vocês devem saber que se eu cobro e se eu tomo alguma atitude para alguém que já pagou, pode me criar um monte de problema, inclusive legal. Então, qual é a situação do inadimplente neste momento? Eu tenho essas informações, legal. Qual é o histórico de pagamentos? Então, eu tenho essa informação, como é que esse cara, seja pessoa física ou jurídica, tem, com todo respeito ao cara, né, que esse cliente, ele tem, qual é o comportamento dele? É uma pessoa que paga normalmente? É uma pessoa que de vez em quando dá uma atrasada? Então, qual é o perfil de pagamentos dessa pessoa? Para eu poder, enfim, começar a traçar um perfilzão na minha cabeça e como é que eu vou agir daí para frente. Foram feitos contatos anteriores? Se foram feitos contatos anteriores, foi dito alguma coisa? O que foi dito? Isso está registrado num sistema? O sistema deveria te dar essa informação? Foi feito o contato anterior? Está registrado no sistema? É claro que alguém tem que registrar no sistema. E o histórico é sempre importante que ele seja detalhado no sistema. Por isso, um outro ponto que eu vou comentar no outro vídeo é um bom sistema de informação, mas agora é só o planejamento. Outra pergunta, quem é o responsável do outro lado? Seja uma pessoa, se eu estou falando com pessoa física, quem é o dono da dívida? Se eu estou falando com uma pessoa jurídica, quem é a pessoa do contas a pagar do outro lado, a responsável pela informação? Eu tenho isso tudo de uma forma, digamos, até rápida, né? Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para esta cobrança que eu vou fazer? Eu não sei, a estratégia vai depender das informações anteriores. As informações das perguntas anteriores vão me guiando para que eu possa estabelecer a minha estratégia. Uma outra pergunta, o que ele pode alegar? Sabe, se eu tenho um histórico, eu já sei que essa pessoa tem mania de dizer que não recebeu o boleto, tem mania de dizer que, enfim, contar história triste para poder que não se cobrar o encargo, sei lá o quê. Então, conclusão, o que ele poderá alegar? Está lá no histórico, eu tenho que me basear naquilo para poder pensar, pô, e se ele alegar novamente que o boleto não chegou, já mando o boleto para ele agora. Tá? Outra coisa no planejamento é que tipo de pergunta eu vou fazer para ele. Existem algumas categorias de perguntas, né, gente? Que tipo de pergunta eu vou fazer? Por exemplo, se eu vou cobrar alguém que não atrasa, a pergunta pode ser esta: pode confirmar para mim o pagamento? Sabe? Porque é uma pergunta que a gente chama de uma pergunta fechada, porque a resposta será sim ou não, para quem? Para alguém que não tem o perfil de atrasar. Se é alguém que tem o perfil de atrasar, de repente é uma outra abordagem. Por exemplo, olha, novamente estamos constatando aqui que está em aberto este título, esta pendência, o que o senhor pode me dizer a respeito? Aí já é uma pergunta que a gente chama de aberta, né, que vai me dar informação. O que, por quê, quando, qual, de que maneira, em que sentido? É uma pergunta aberta, é uma técnica, né? Outra pergunta também para você se responder, olha só, isso tudo que eu estou falando você leva segundos para quem faz isso todo dia. Né? Quais são os encargos ideais e quais são os encargos mínimos para esta dívida?
que é o encargo ideal? O encargo ideal é tudo aquilo que eu puder cobrar frente ao acordo que foi feito na hora da venda, seja de um produto ou seja de um serviço. E qual que é o mínimo? Depende do que eu tenho de informação dessa dívida. Há uma dívida antiga, sabe? A pessoa não tem a mínima condição, a gente não vai receber absolutamente nada, sabe? A gente tem que pensar aí que, de repente, tira os encargos todos, não sei, mas tem que ter a informação. Uma pergunta que eu tenho que me fazer antes de cobrar. Qual é o prazo ideal e qual é o prazo mínimo? Olha, o prazo ideal é nenhum. Se é uma cobrança, é porque já venceu. E o prazo mínimo é aquele que a sua política de cobrança assim o definir. Né? Quais são meus limites de autonomia? Sabe, isso é muito importante para um preparo para cobrar. Olha, esta dívida que eu estou vendo na minha frente, neste valor, com esta idade da dívida, com esses contatos todos que a gente já fez, com esses acordos que a gente já fez que não foram honrados, sabe, eu tenho até onde vai a minha alçada para resolver. Na sua política de cobrança, isso deve constar, se tem uma política de cobrança, né? Porque às vezes não tem uma prática de cobrança, mas não uma política escrita. Uma outra pergunta, eu tenho um caso parecido com esse, de repente um caso parecido me dá o rumo para, me dá o norte para eu poder resolver esse, às vezes, afinal eles não são tão diferentes assim, né? Então tem um caso do fulano que a gente resolveu desse jeito, de repente me ajuda na solução. Uma pergunta importantíssima é que tom eu vou adotar? É um tom ameno, formal ou mais incisivo? Aí vocês poderiam me dizer, depende de tudo que você já perguntou para trás, Dorival. Sim, em tese depende, mas eu entendo, para mim a cobrança tem que ser formal. Quanto mais ela formal mais ela profissional é. Sabe? Pode ser, de repente, em algum momento, um pouco de informalidade, desde que eu domine, que eu consiga dominar essa informalidade. Porque senão, daqui a pouco, vira tão informal que a gente não consegue entrar no assunto e centrar fogo no assunto, que é cobrar a dívida. Né? E uma última pergunta de planejamento e se o inadimplente não demonstrar interesse? Imagine que esta pessoa que eu estou vendo, que eu estou me preparando, que eu vou ligar para cobrar, ou que eu vou mandar uma carta, sei lá o quê, e se ela não se mostrar interessada em pagar? Então, eu tenho que pensar o que eu vou fazer a partir daí. Eu, Dorival, tenho uma resposta. Se você nota que o outro lado não tem interesse em dar andamento de forma positiva na quitação, você só informa o que a sua empresa vai fazer com relação a essa decisão que ela tomar, tá? E não vai ficar, olha, então, infelizmente, a empresa vai ter que tomar as medidas. Olha, então, diante dessa sua alegação, dessa sua decisão, o que a empresa fará é aquilo que está previsto no contrato, na cláusula 7.2, ou que está previsto, enfim, vai ser negativado, vai ser protestado, vai ser encaminhado ao jurídico, isso só informa. Não precisa ficar colocando pano quente, infelizmente vamos ter que fazer isso. Infelizmente não, vai ter que fazer isso, porque isso faz parte da política da sua empresa. Tá legal, pessoal? Então, 13 perguntas prévias, pensem nisso, eu sei que quem faz isso faz de uma forma automática, eu coloquei um método, pergunta por pergunta, para facilitar. Porque eu entendo que 50% do sucesso está no planejamento. Eu já vi vários casos que a pessoa não se planeja para cobrar e quando começa a cobrar, toma uma invertida do outro lado, fica totalmente perdida na cobrança porque não tinha olhado que tinha uma pendência. A hora que ela foi cobrar, a pessoa do outro lado já se ressaltou essa pendência. Enfim, e aí a cobrança foi por água abaixo. Tá legal? Espero ter ajudado com mais este videozinho e se você gostou, clica aí no nosso canal e acompanha os nossos vídeos que eu sempre estou postando. Tá bom? Obrigado. Até o próximo, gente.